Fala, Renate, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai pegar o resumo do livro A Base de Tudo de Carol e Pablo Marçal. E antes da gente começar esse resumo daqui que eu preparei para vocês, deu muito trabalho, então por favor deixa um like aí para me ajudar. E também me segue lá no Instagram, @paulocparente. Você pode acompanhar também na descrição desse vídeo. Vamos começar aqui. Bom, esse livro ele é dividido em 7 capítulos, tem 128 páginas. No primeiro capítulo ele fala sobre a identidade real. A primeira família. A identidade real começa no modelo espiritual de família existente antes da fundação do mundo e representa a primeira família, a grande referência que nós temos. Estamos falando da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus poderia ser uma única pessoa, mas escolheu não ser. Isso nos mostra o quanto ele valoriza o relacionamento. A Trindade precisa fazer parte da nossa família e, de certa forma, a família é a representação dessa Trindade aqui na Terra. Pelas características doces e consoladoras do Espírito Santo, podemos dizer que ele é representado pela figura da mulher, da mãe. Não que o Espírito Santo seja do sexo feminino, já que a Bíblia não fala isso, é apenas uma analogia. Os filhos são como a representação de Jesus, e o marido, que é o pai, é o que representa a figura de Deus dentro da família. A destruição da família. Karl Marx e Friedrich Engels foram os idealizadores de uma sociedade igualitária. Talvez possa parecer algo muito bom, mas não é possível serem todos iguais dentro de uma sociedade. Somos todos a imagem e semelhança do Criador, porém ele não nos trata de forma igualitária. Também não faz acepção de pessoas, mas é certo que ele tem filhos mais íntimos. Se Deus nos tratasse da mesma forma, ele teria criado apenas o céu ou apenas o inferno. Se ele criou 2 lugares, é para que tenhamos escolha e cada um de nós possa ir para onde quiser. Eu estou te falando isso porque você já aprendeu que a família é a representação da Trindade aqui na Terra e que uma das formas de quebrar essa imagem de Deus é acabar com as famílias. Esse plano é antigo e está em ação há vários tempos. Por exemplo, quando olhamos para mulheres viris que assumem lugares de homens na casa e para homens que perdem a autoridade do patriarcado ou para filhos rebeldes, vemos que tudo isso é fruto do marxismo cultural. A família sendo destruída é algo que não podemos ignorar, porque sem ela não temos nada. O marxismo cultural busca ferir a imagem e a autoridade do homem, para que ele perca o poder de proteger sua família. Você precisa entender que a família é uma base e, se quiser salvar e defender sua base, precisará expulsar a cultura marxista de dentro da sua casa. A base. Se sua base estiver errada, a sua construção ficará torta. Se você errar na base, compromete o acabamento e toda a construção. Mude a base, porque a base de tudo é a família e ela se constrói na unidade, identidade e linguagem. A base resolve tudo. Se sua experiência tiver sido bem conectada, tudo que construir em cima vai funcionar. Vida espiritual, sexual, amigos, família, negócios, porque a base está firme. Uma coisa é construir um prédio na areia e outra coisa é na rocha. E a rocha é Cristo. Ele é a base de todas as coisas. Paternidade e maternidade. Vamos estabelecer que sem a figura de um pai e de uma mãe, não há como criar filhos emocionalmente saudáveis. Por mais que a mãe se dedique e dê seu melhor para criar um filho sozinha, ela nunca vai conseguir suprir tudo aquilo que representa a figura paterna para seus filhos. Um adulto que não teve a figura paterna bem definida é um adulto com muitos bloqueios e carências. Um filho precisa ter 2 referenciais. É importante para o papel da família, nos moldes tradicionais, que cada um desempenhe de uma forma clara o seu papel. A gente vai falar agora sobre 3 tipos de homens e 3 tipos de mulheres. Agora vemos 3 tipos de homens e 3 tipos de mulheres para ver em qual perfil você se encaixa e o que pode fazer. Mas você precisa entender que a primeira coisa para um casamento prosperar é a definição de papéis, porque a maior crise atual é de identidade e a única pessoa para a qual você precisa correr e atacar diariamente é você mesmo. Não é atacar o seu passado ou futuro, mas sim o agora. A maior guerra é a crise existencial. É saber responder de onde você veio e para onde você vai. Os 3 tipos de homens são emasculado, afeminado e viril. O homem viril gosta de acordar cedo, vencer na vida, se antecipar, estar à frente. O
O homem viril é confundido como machista e criou-se uma cultura de que todo homem é estuprador. Entenda que o machismo não cura o feminismo, e o feminismo é o curativo que tenta curar o câncer chamado machismo. E o que é o machismo? São homens desvalorizando mulheres. E o que é o feminismo? Mulheres tentando se igualar aos homens. O perfil do homem emasculado é o que é mais encontrado, por uma questão cultural, por um comportamento que foi estabelecido há um século. A imagem do homem está sendo denegrida e passamos por dois extremos. Do primeiro, que é o homem agressivo e machista, possessivo e que não respeita nada a mulher, para o segundo, que são homens afeminados que não saem da barra da saia da mãe e não adquirem maturidade, são muito meninos. Isso é culpa dos pais porque foi passado de geração em geração. As mães identificaram esse primeiro comportamento e não desejaram essa imagem no comportamento dos filhos, daí começaram a tratar os filhos como queridinhos. Já a menina tinha que trabalhar, ser independente desde cedo, e hoje colhemos os frutos desse comportamento com homens fracos que não sabem tomar decisão porque não tiveram referencial e não sabem cuidar da sua família. O terceiro perfil de homem é o homem afeminado ou efeminado, que ele copia e faz modelagem da própria mulher. Ele exalta os traços da mulher. E há muito homem efeminado que não é homossexual. Isso daí não tem nada a ver com a sexualidade. A gente vai falar agora dos três tipos de mulher, que são a feminina, a virilizada e a masculinizada. A mulher viril é exteriormente top, mas é muito briguenta, birrenta, mesmo que pareça por fora uma doçura, por dentro é um café amargo. Ela foi programada para ser independente, altamente segura e não precisar em nada nem de Deus. Inconscientemente, elas são controladoras, querendo dominar os filhos e o marido. A mulher feminina é considerada como otária e trouxa, mas não é. Ela assume o papel de mulher e não se importa com os rótulos. Ela se permite ser amada e cuidada. E a mulher masculinizada é a que modela o comportamento de um homem. Ela nem percebe que foi inserida a mentalidade de ser masculinizada porque foi muito sutil, como se fosse algo benéfico. Agora imagine os cenários, um homem viril casando com uma mulher masculinizada. O que é que vai acontecer? Os dois infelizmente vão acabar saindo na porrada. Se o homem viril casa com a mulher feminina, tem menos probabilidade de brigas e mais chances de prosperar, e também mais paciência na relação de um com o outro. Isso, porém, não assegura o sucesso do casal, porque o homem precisa ter caráter, ser uma nova criatura em Deus e gostar de trabalhar. O homem masculado quer casar com a mãe, ele quer a mulher viril, e a mulher viril quer casar com o emasculado porque consegue controlá-la. Já se a mulher viril casar com um homem viril de verdade, haverá choque todos os dias. Aprenda uma coisa: a mulher não cura o homem e o homem não cura a mulher. O cérebro modela. Somos um produto do meio, a média de onde vivemos. Para o homem mudar, ele precisa copiar a frequência, precisa modelar, andar com homens com quem deseja parecer. Se você mulher é submissa, você vive mais em paz. Mas como ser submissa a um homem truculento, idiota e que não quer prosperar? Bom, a submissão não é na vertical, é na horizontal, porque o homem vai à frente para te proteger. A submissão é submeter-se a uma missão, é andar em unidade no mesmo caminho e propósito em prol de algo. A nova identidade, ser uma só carne. Para que as coisas deem certo, é preciso que ambos abram mão de comportamentos e conceitos de vida individualizados para se conectar com o outro. Quando não fazemos esse movimento, a chance de dar errado é muito grande. Mulher, em você existe uma doçura de sabedoria que não encontrará dentro de um homem. E para os homens, é seu dever cuidar e amar essa mulher. Eu quero que você olhe para seu cônjuge como se ele fosse uma criança que apresenta limitações. Nós conseguimos lidar melhor com as crianças porque sabemos que a capacidade de compreensão delas é menor do que a nossa e a mesma coisa acontece no relacionamento. Gerando valor. Quando descobrimos nossa identidade, não a negociamos com ninguém. Saber quem você é gera valor, o que é totalmente diferente de preço. Quem precisa pegar no pé do seu cônjuge está gerando pouco valor próprio e a dica para você é se virar nesse jogo é se sentir amado por Deus. Não importa se você está namorando ou é casado,
Você precisa aprender a gerar valor para outra pessoa e assim ninguém vai comprar você por preço nenhum. Quem tem um alto valor atrai pessoas com alto valor. Capítulo 2. O casamento original. Namoro, noivado e casamento. Vamos falar sobre esses três para entender como funciona o relacionamento. Essas fases de namoro, noivado e casamento estão representados primeiro pelo namoro, que representa 5% do relacionamento, noivado representa 15% e casamento 80%. Logo, há um processo de funil e filtragem e a maioria das pessoas ignora isso. Namoro significa a fase de encantamento, quando você olha e quase morre quando vê a pessoa. É uma fase gostosa de ser vivida, mas que não deve consumir mais do que 5% de energia. Caso esteja namorando, essa informação resolverá vários problemas que esteja vivendo nessa fase e acelerará o processo. A fase do noivado é a fase que exige mais energia porque a pessoa é posta à prova. E a terceira fase, que é o casamento, é quando você vai se deleitar e desfrutar da sua escolha, que não tem volta. Seu namoro pode dar errado, seu noivado pode dar errado, mas o que não pode dar errado é seu casamento. Recrutamento e seleção. A fase de recrutamento e seleção é aquela fase que se gasta mais energia, porque passa a vida inteira para poupar. Então é preciso ser enjoado. Não que o outro tenha que ser perfeito, mas é preciso prestar atenção em tudo e achar um perfil como você deseja. Você que quer prosperar não deve se relacionar com pessoas que estejam fora do seu perfil e propósito. No recrutamento, a gente analisa perfil. A primeira coisa que você deve analisar antes do perfil são os princípios e valores. Se o perfil agradar a você, mas os princípios e valores não forem equivalentes, isso vai resultar em problemas no casamento e na família. Quem sabe o verdadeiro perfil é sua alma. Seu casamento não funcionará se você levar seus pais para dentro dele. E quando alguém leva seus problemas para os pais resolverem, significa que ainda é um menino imaturo e que precisa de alguém para resolvê-los. A verdade é que eles não vão conseguir resolver seus problemas e provavelmente vão criar outros. Seus pais, família, devem fazer parte dos momentos bons do seu casamento e não receber os problemas, porque eles não são seus solucionadores. A aliança. O casamento é como uma aliança entre três pessoas: você, seu cônjuge e Deus. E essa é uma aliança de cumplicidade, fidelidade e união. É o princípio básico de qualquer casamento. A aliança que está no seu dedo não é uma aliança, é simplesmente um anel, um símbolo. A mesma coisa acontece quando chamamos um prédio de igreja, quando na verdade nós somos a igreja de Cristo. Afinal, a igreja tem duas pernas e não quatro paredes. A verdadeira aliança consiste em fidelidade, em guardar seus pensamentos, seu corpo e seus melhores dias para o seu cônjuge. Muitas pessoas começaram um casamento com um pensamento equivocado porque aprenderam errado. Quando se casa para ser feliz, em algum momento haverá uma ruptura. Você se casa para fazer o outro feliz e não para ser feliz. O primeiro alvo de um casamento é fazer o outro feliz. O segundo alvo é terminar a vida juntos. Isso significa que não nos casamos para separarmos, mas para ficarmos juntos até o fim. Quando se estabelece isso de forma inegociável, não há nada que possa acontecer que tire você desse foco, do objetivo de terminar essa caminhada junto com seu cônjuge. A primeira coisa que você precisa saber dentro do casamento, num assunto de autoridade e de submissão, é que o marido não é funcionário da esposa e a esposa não é funcionária do marido. A submissão significa que a mulher vai atrás do marido. Nessa relação conjugal, existe o marido, que é o cabeça, e a esposa, que é protegida por ele. É preciso entender essa relação de forma horizontal. O marido não é aquele que manda, e sim o que está indo à frente. A autoridade é algo que veio do céu e poder é algo que está na terra. Existem dois tipos de autoridade, a absoluta e a relativa. Quando você é criança, seu pai tem uma autoridade absoluta sobre você. Essa autoridade vai mudando até você sair de casa e construir sua própria família. A partir daí, a autoridade deles passa a ser relativa, ou seja, nem tudo que seus pais falarem você precisará acatar. Quando seu pastor falar qualquer coisa, você não tem obrigação nenhuma de se sujeitar a ele, porque a autoridade dele é relativa. Ele não tem autoridade absoluta sobre sua vida. Apenas Deus exerce a autoridade absoluta sobre sua vida e seus pais por um determinado período.
Se seu chefe colocar pressão na sua cabeça, saiba que a autoridade dele é relativa e você pode se livrar disso a hora que você quiser. Não confunda duas autoridades, porque o marido não tem autoridade absoluta sobre a mulher, mas sim autoridade relativa. E se ele lhe propuser algo louco para fazer, você não tem obrigação de aceitar, principalmente se a proposta exigir quebra de princípios. Capítulo 3. Ciúmes. Vamos agora fazer uma distinção entre ciúmes e zelo. Ciúme é o fruto da insegurança pessoal de cada um. Aprenda que as pessoas que são ciumentas demais não confiam em si próprias. Se você acha que o cônjuge é capaz de traí-lo, é porque você tem essa capacidade dentro de si e fica colocando a culpa no outro, dizendo que ele não passa segurança, estabilidade ou confiança em você. A única forma de romper com esse ciúme louco é se preocupar consigo mesmo, saber que tem que investir e pensar em você, não no outro. Existe uma diferença enorme entre o ciumento e o zeloso. O zelo te faz ficar atento ao relacionamento, aos comportamentos do outro, porque senão vira indiferença. Olhar para uma pessoa para ter uma amizade e perceber que aquilo não faz bem para o seu cônjuge é ter zelo e não grilos na cabeça. A chave da família é ter paciência, porque sua família não vai ser perfeita. Onde há paz, não existe conflito. Isso acontece quando dois cérebros estão na mesma frequência e você sabe o que irrita e tira a paz do outro. Dependência emocional. Você precisa ter amor próprio, conhecer-se e estar bem consigo mesmo. Nos seus momentos de conflitos internos ou quando as dificuldades surgirem, conte em primeiro lugar com o Espírito Santo de Deus e não recorra sempre a seu cônjuge. Talvez um dia acordemos e nosso cônjuge não esteja mais ao nosso lado. Não dependa de ninguém, seja uma fonte de emoções positivas, de autogoverno, para transbordar alegria e viver em união com seu cônjuge. A diferença entre união e unidade. Em um relacionamento, especialmente no casamento, não deve haver disputa. Enquanto vocês tentarem competir, não sairão do lugar. Casamento não é sobre um ser maior do que o outro, mas é sobre andar em unidade de propósito e linguagem. Na união sempre vai acontecer a separação, mas a unidade é algo indissolúvel, com poder ilimitado. Dentro do casamento, se não estiver unidade com sua família, qualquer coisa que aconteça pode quebrar esse vínculo. Capítulo 4. Sexos apaixonantes. Como Deus vê o sexo? A palavra sexo em hebraico significa escolhido. É algo que Deus vê como santo e é um momento de prazer do ser humano, de procriação, de intimidade, desfrute entre o casal. Você precisa olhar para o sexo da forma como Deus olha. Esqueça o que você aprendeu na pornografia ou na repreensão religiosa ou com as inseguranças familiares, porque senão você vai colocar tudo isso de lado e não vai ser uma pessoa sexualmente feliz. Ele é o ápice da intimidade e eu chamo a sua atenção para a diferença entre as palavras intimidade e interação. Muitos têm apenas relação sexual com interação, uma junção de corpos, de genitálias que dão prazer fixo, porém não geram uma troca de amor, não se sentem amados nem tampouco transmitem esse sentimento um para o outro. Sexo por sexo não traz alegria nem intimidade, traz apenas prazer físico. A interação também acontece quando se relaciona com os filhos. Você pode estar brincando com eles de uma forma superficial, sem olhar nos olhos e sem gerar intimidade, sem ter unidade com eles. Se o seu pensamento e o seu coração estão longe do seu cônjuge, está tendo apenas interação com ele e não intimidade. Canalize seus impulsos sexuais. Se estudar Freud, vai ver que todos somos depravados. Todos temos uma energia sexual vulcânica no cérebro, exceto as pessoas que têm falta de algum tipo de vitamina ou viveram algum trauma, ou possuem até um bloqueio emocional. Todos nós temos essa energia dentro de nós. Para a sua vida dar mais resultado e você ser uma pessoa mais próspera, é preciso canalizar essa energia. A energia sexual é muito forte dentro de você e a dica é canalizá-la para o que você mais gosta de fazer. Vida sexual insatisfatória. Existem 3 estágios do sexo na cabeça de uma pessoa. O excesso, que é ter a relação sexual todos os dias e várias vezes ao dia. A falta, que é a realidade da maioria das pessoas. E uma minoria que vive o sexo saudável e prazeroso.
O sexo é algo de Deus, que se alegra com isso, porque foi Ele mesmo quem criou o sexo e nos autoriza a desfrutar do que Ele criou, diferentemente de algumas religiões que pregam que o sexo é apenas para reproduzir. Capítulo 5. Geração de patrimônio familiar. A prosperidade. Esse tema vai mexer com sua família, pois prosperidade significa crescer em todos os caminhos. Nosso desejo é que você seja próspero, mas você precisa desejar isso para a sua vida muito mais do que nós. A prosperidade não significa ter muito dinheiro, porque pessoas com muito dinheiro nem sempre são prósperas. Queremos ensinar algo sobre prosperidade. A primeira coisa que você deve saber sobre isso é que você precisa desfrutar e ter a convicção de que não tem outra opção na sua vida a não ser prosperar. Isso é algo inegociável. A prosperidade é algo natural e a pobreza é resistência. Preciso também dizer que para prosperar você precisa delegar, transferir para outras pessoas. Se você não delegar, terá que fazer tudo e não conseguirá desfrutar. A prosperidade é fluir na vida dos seus filhos, nas amizades e em tudo. Prosperar é crescer um pouco a cada dia. Se você não colocar data para deixar de ser assalariado, sua família não vai decolar. A liberdade que vivemos hoje está fora do salário, não tem como acontecer de outra forma. É sacrificar o salário para poder ir para o lucro, para você empreender. Por pior que seja o cenário atual qual você está vivendo, é necessário que você tenha convicção, é necessário ter fé e declarar. É preciso reafirmar que não existe outra opção para vocês. Tenham convicção, é isso que Deus tem para sua família. Quando o casal tem uma dívida, precisa conversar sobre isso e precisa ser estabelecido um prazo. Negocie as dívidas, tire o foco delas e vá em busca de novas receitas. Tenham patrimônio, senão vocês vão ficar sem força nessa terra. Os 5 homens mais ricos do Brasil têm mais dinheiro do que 100 milhões de brasileiros. Só esses 5 homens têm mais poder do que várias nações juntas. O código é: sua família sem patrimônio é fraca. Por mais que você não queira ser rico e não querer, pode ser um bloqueio de escassez. Ter um patrimônio faz de você alguém forte. As pessoas enxergam Jesus quando entram na sua casa, elas se sentem maravilhadas com a prosperidade que Deus colocou nas suas mãos. Você está fazendo Jesus famoso na sua geração, seus filhos têm visto Jesus em você. Em tudo que você toca, você gera cura e gera multiplicação. Em tudo que você toca, existe crescimento. O reino de Deus está sendo estabelecido e Ele tem levantado trabalhadores da última hora. Sua família é uma base. Pare de brincar de ter família e leve sua vida a sério. Ela pode ser muito divertida, mas até a diversão precisa ser levada a sério. Quanto maior for seu patrimônio, maior será seu reinado na terra. A partir de hoje, declare que não abrirá a mão do que é seu e aprenda uma chave poderosa na terra sobre isso. Quem não pega o que é seu, deixa disponível para os outros. Tenha alvos de 1 ano, 5 e 10 anos. Um alvo bom é multiplicar os que for alcançando. Tenha alvos escritos e determinados. Tenha alvos pequenos que consiga realizar e vá aumentando eles. Finanças é um dos assuntos que mais desestabilizam casais, que mais geram desonra. Se você entender que sua família é a base de tudo, saiba que para ser forte, essa família precisa ter lastro. Então, não ter lastro é um problema. Esses são 3 pontos primordiais para você nunca quebrar. Primeiro, não busque estabilidade. No caso da Venezuela, quase metade da nação era patrocinada pelo governo. Segundo, não dependa de uma única renda. A Venezuela quebrou porque só dependia do petróleo. Terceiro, não emita crédito nem energia se não tiver lastro. Como é que você vai emitir algo que você não tem? Viva com menos do que você ganha. Capítulo 6. Potencialização dos filhos. Tudo na vida tem processo e todo processo está dividido em fases. Você nasce, cresce, reproduz e morre. Parece triste quando a gente fala assim, mas é a verdade. Ter filhos cedo te permite terem mais oportunidades e mais tempo para aproveitarem juntos. Porém, a mentalidade atual está invertida. Prioriza-se primeiro curtir a vida para depois ter filhos. Quanto mais cedo, mais energia temos para cuidar, porém entra a questão de estarem preparados para isso. Nesse contexto, eu quero abordar algumas características da fase da criança para ajudar você. A primeira fase, que é do 0 aos 7 anos de idade, quando a criança quer dominar tudo,
mas na verdade ela só tem 10% de capacidade e 90% do controle está na mão dos pais. Entenda que se seu filho tiver 100% de controle, ele será uma ameba e existem algumas coisas que não foram ensinadas a ele nessa fase. Se eles não aprenderam, não vão aprender mais. Na segunda fase é dos 8 aos 15, que acontece uma ruptura muito pesada. É o segundo ciclo, no qual a criança fica com 60% do controle e você passa a ter 40%. É muito abrupto esse crescimento. Os pais começam a pirar porque querem continuar controlando tudo, mas precisam deixá-los ir. Nessa fase, é necessário abrir mão do governo em relação a diversas situações e deixar seu filho governar, porque ele já está sendo treinado por você para assumir o comando da própria vida. Agora vem a terceira fase, que é quando eles têm 90% do comando e você tem apenas 10%. Essa fase acontece dos 16 aos 21 anos de idade. O jogo inverte e isso dá uma agonia muito grande, porque os pais querem continuar mandando 100% em seus filhos. Se você precisa dar ordem para seus filhos nessa idade é porque você está muito fraco. No começo você tem 90%, na segunda fase 40% e depois baixa para 10%. A partir dos 22 anos de idade, seu percentual de comando na vida deles é de 0%. Essa é a fase que seus filhos devem estar decolando, ser donos de próprios negócios, não devem estar trabalhando para os outros, e se isso não está acontecendo é porque você não os instruiu de forma correta. Se você os instruiu com toda a insegurança, a criança ficou pior que você. O percentual de autoridade reflete o tanto que é necessário investir neles. Existem pais que fazem tudo de errado no começo e depois querem ter tempo com os filhos, quando eles não querem mais dar ouvidos. A forma correta de educar os filhos é pela liberdade ou canalização. Trocar o controle pela canalização, que é direcionar a energia deles, esse livre-arbítrio e liberdade que Deus nos deu. Atire-os como flechas, não retenha e lance eles. Você precisa ser o cara que vai direcionar e não controlar a flecha. Se ficar com ela na mão tentando controlar, jamais vai atirá-la ao alvo. A flecha não é sua e você não pode retê-la. Os pais são como mola na terra. Ficam com os filhos na mão por 20 anos e é como se a mola estivesse sendo comprimida e pegando pressão. Na hora de mandá-los embora para a vida, eles tensionam a mola e de tal forma que só soltar a flecha já vai longe. Sétimo e último capítulo, a caixa preta. Vícios. O vício é uma fuga de um estado emocional. É quando você não consegue fazer gestão das suas emoções e precisa fugir. Todas as pessoas que bebem qualquer tipo de bebida alcoólica em excesso, que se utilizam da pornografia, utilizam eletrônicos descontroladamente, estão debaixo da ditadura da tecnocracia e estão em fuga, porque todo vício é uma fuga. Seu cérebro adora um vício porque ele só fica apertando o botão do replay. Para se livrar disso, você precisa desbloquear sua mente e isso só será possível voltando ao passado quando começou essa história. Se você sofre com algum vício, se tornou escravo e perdeu sua liberdade, seja uma pessoa livre. Falência. A primeira coisa que traz a falência para uma família é a agressão física. Uma outra coisa é o adultério. A apatia que leva a não se preocupar com nada nem ninguém. A fala e a falta de respeito também podem falir uma família. Quando você entende de fato o que é reinar e tem essa revelação plena da sua identidade, você não abre mão de sua família. Acredite, sua família é um reinado. Quando um dos cônjuges desiste, já entrou em processo de falência, mas todo processo de falência é passível de recuperação. Então não se apavorem, você só precisa entrar em recuperação judicial ou recuperação conjugal. Se esse é seu caso, você precisa entrar em recuperação conjugal, uma recuperação espiritual de corpo e alma. Só o fato de você levantar, correr e começar seu dia em oração, agindo nas 3 esferas que são corpo, alma e espírito, movimentará a sua vida. Assim como o jardim de uma casa que está sempre precisando de manutenção, você precisa cuidar de sua casa como se fosse um jardim. Não pare de cultivá-la nem por um dia, porque sua família é responsabilidade sua como matriarca ou patriarca. Cuide da sua família. Relacionamentos. O mundo espiritual, você pode dar uma ordem sobre quem anda com seu marido, com sua esposa ou com seus filhos. Isso é algo determinante para a sua família, pois andar com pessoas desestruturadas vai deixá-lo desestruturado também.
a esposa precisa ter muito cuidado se ela tem um marido viril, porque se ele achar uma mulher muito feminina, vai se sentir atraído por ela. Pablo conta que ele não tem ciúmes da esposa, como disse anteriormente, mas não tira os olhos dela porque ela é muito feminina e um homem viril por perto sempre representa o perigo. É sua obrigação não deixar seu cônjuge exposto a essa situação. Ouça o conselho que está sendo dado para você. Então, Reinante, esse foi o resumo desse livro. É claro que se a gente parasse para resumir mais, ficaria muito mais longo, que é um livro muito bom. Eu recomendo para você que pare, leia, ouça o audiobook dele completo. Eu tenho certeza que seu casamento vai ser muito abençoado. Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.